Nós temos estudado acerca de santificação. O nosso propósito de estudar sobre santificação é a preparação para o encontro com Cristo. Eu tenho dito aos irmãos que é muito fácil dizer: Jesus está voltando. Mas a pergunta crucial é essa: eu vou subir com Ele? Eu vou ser recebido por Ele? Então, nós entendermos isso é melhor do que entender todas as demais coisas acerca do arrebatamento ou acerca de deixar esta vida. Agora, hoje, nós vamos começar a pensar que nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Meus amados, há uma confusão muito grande acerca do sangue de Jesus. Porque muitas pessoas querem usar o sangue de Jesus para curar enfermidades e para expulsar demônios. Você já deve ter visto essa prática, não é? A pessoa está possessa, você chega perto e clama o sangue de Jesus para aquele que o demônio saia. O sangue de Jesus não tem esta finalidade. O sangue de Jesus foi derramado exatamente para lavar os nossos pecados, purificar as nossas iniquidades. Pelo sangue de Cristo é que nós temos paz com Deus. Porque através do derramamento do sangue do Calvário, os nossos pecados, se nós aceitarmos a Cristo, os nossos pecados são lavados, são perdoados. Então o sangue de Cristo foi derramado para a salvação do pecador. Mas quando nós abrimos a Bíblia e começamos a pensar no poder do sangue de Cristo, o poder libertador, o poder purificador, o poder remidor, nós vamos para a Bíblia Sagrada e começamos a examinar. Em Hebreus, capítulo 13, e versículo 12, a palavra diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então vejam o que diz a palavra: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. O sangue de Cristo tem o poder santificador. E exatamente é isso que nós vamos ver, que a santificação é uma obra que Deus, o Pai, deseja fazer em nossa vida. E que Ele, para isto, nos deu meios para que nós experimentemos o seu poder santificador. Veja bem, deu-nos meios exatamente para isso. E nós vamos começar a estudar que na morte e na ressurreição de Jesus existe a grande fonte de santificação. Em Cristo estão todas as coisas. Em Cristo estão todas as realizações de Deus. Quando nós abrimos o livro de Hebreus, no capítulo 10, e nós lemos no versículo 19 ao versículo 25, nós vamos começar a entender de uma forma mais profunda o porquê da exortação de nós perseverarmos na fé para a santificação. A palavra diz o seguinte: tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Veja bem, Pastor, por favor, o senhor falou Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Então temos ousadia para entrar no santuário. O que é que nos dá ousadia para chegar à presença de Deus? A Bíblia diz: o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele abriu uma nova perspectiva para a nossa vida espiritual. E a palavra diz, no versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e com inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então o que nós podemos ver é que no Gólgota foi aberta a porta espiritual, a fonte de todas as bênçãos espirituais para a nossa vida. Então a nossa vitória começa no Gólgota, começa na cruz do Calvário, começa com a morte de Jesus Cristo, começa com o sangue que foi derramado, sangue inocente, né? Sem mácula, sem pecado, mas em uma oferta viva de Cristo a Deus. Quando nós abrimos o livro de Romanos, no capítulo 5, é um versículo interessante para nós lermos, em versículo 8, a palavra é muito clara: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu falei para os irmãos, eu tenho que ter a morte de Cristo, uma grande fonte do amor de Deus para com a nossa vida. Este amor para a nossa remissão, para a nossa purificação e para a nossa própria salvação. Foi então que Cristo, como está escrito lá em 1 Timóteo 2 e 5, é o único mediador entre Deus e o homem. Único mediador. Então não adianta eu buscar ter uma vida com Deus, não adianta eu buscar ter uma vida de santificação, se não for através de Cristo. A palavra é muito clara no Evangelho de João, quando o próprio Jesus Cristo afirma: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o sangue derramado na cruz que aproximou o homem de Deus. O homem no pecado, o homem na miséria, o homem na infidelidade e na infelicidade espiritual, totalmente afastado do plano de Deus, mas ele recebe Jesus Cristo. E o sangue derramado no Calvário, ele toca na vida da pessoa, e este precioso sangue vertido, ele muda totalmente a situação humana. Então nós examinamos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, texto muito conhecido por vocês, mas eu quero ler o texto bíblico, capítulo 53, os versículos 4 ao 6, somente do 4 ao 5, né? A Bíblia diz o seguinte: ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
Estou mostrando para vocês a valoração de Cristo no plano da salvação, no plano da redenção, no plano da santificação. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, não existe exceção, não existe exceção, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então a Bíblia está mostrando que havia realmente uma separação, não de um grupo, mas de todos os seres humanos. E isso está claro em João 3,16, o versículo que contém a suma da predestinação. A base da predestinação bíblica está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está, não só a suma do Evangelho, mas a suma da predestinação. Todo aquele que nele crê está predestinado a não perecer, mas ter a vida eterna. Então a Bíblia nos mostra exatamente que por meio do sangue de Cristo nós podemos chegar a Deus. A gente pode cantar, a gente pode orar, a gente pode jejuar, pode fazer tudo na vida espiritual. Mas a gente só consegue a paz com Deus, a comunhão com Deus, perdão dos nossos pecados e a santificação da nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque nada disso retira o nosso pecado, mas o sangue de Cristo sim. Este atua, não é como bálsamo, ele atua como aquela fórmula da parte de Deus para que o homem pudesse voltar a ter paz com Deus. E vejamos o que diz em Efésios, capítulo 2 e versículo 5. Não, desculpe, Isaías 59, depois ele vai para lá. Isaías 59, versículo 1. Vocês conhecem plenamente isso, esse versículo. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados que encobrem o seu rosto. Os vossos pecados que encobrem o seu rosto. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar na minha vida: como é que está a minha posição entre eu e Deus? É Cristo que está realmente entre a minha vida e Deus? Porque se eu estiver usando qualquer outro método, por mais excepcional que seja, ou por mais bisônio que seja, ele não vai trazer nenhum efeito na minha vida espiritual. Então eu tenho que aprender a valorar o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E tenho que me imaginar, eu me imaginar, você se imaginar, coberto de pecado, de miséria, numa situação
calamitosa. De repente vem aquele banho gostoso do sangue de Cristo sobre a nossa vida. E tudo aquilo que não presta vai sendo tirado. Porque não há pecado, não há maldade, não há iniquidade que possa resistir o sangue de Jesus Cristo. Nada de mal pode resistir. Mas eu tenho que partir, eu tenho que querer a aceitação deste sangue na minha vida. Na vida espiritual, no próprio âmbito da predestinação, existe o chamado livre-arbítrio. Eu tenho que tomar uma posição na minha vida espiritual. Eu tenho que tomar uma posição diante de todas as coisas. E a primeira posição da minha primeira caminhada é deixar que o sangue de Cristo penetre na minha vida. Quando nós abrimos o livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 10, eu vou encontrar qual é o plano de Deus na minha vida. O desejo de Deus acerca da minha vida. O que Ele quer que aconteça comigo, realmente. Está certo? O apóstolo diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha o que eu disse aos irmãos. O que é que nos aproxima de Deus? É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Então não sou eu permito que o Senhor santifique e purifique a minha vida. Eu tenho uma luta nesta vida, mas quem me aproxima totalmente de Deus é o sangue de Cristo. E o versículo 14 explica, porque Ele é a nossa paz. O versículo 15 continua explicando, na sua carne desfez a inimizade. E no versículo 16 ele diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então o efeito sobre a minha vida espiritual, o efeito da cruz do Calvário, do que aconteceu ali, é algo importantíssimo. Eu vou para o versículo 10, do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Este versículo é muito interessante, ele diz assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito uma vez. O que é a oblação do corpo de Cristo? Oblação é aquele sacrifício que nós oferecemos a Deus. Então a oblação do corpo de Cristo é o sacrifício do corpo de Cristo que foi oferecido a Deus na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, para a santificação da nossa vida, para a modificação da nossa caminhada espiritual. E como está escrito em Hebreus 10, 19, nesta aproximação, agora nós temos ousadia. Nós temos ousadia exatamente para estar diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós começamos por a ter, nós começamos a pensar que o sacrifício do Calvário não é simplesmente a morte de Jesus. O sangue derramado não é só a vida de Cristo esvaída, mas o sacrifício do Calvário é o preço da nossa salvação e da nossa santificação.
Porque além de salvos, somos purificados pelo sangue de Cristo. Somos perdoados através do sangue de Cristo. Somos lavados para um dia entrar na cidade santa. Quem são estes? De brancos vestidos. São aqueles que lavaram as suas vestiduras, aonde? No sangue do Cordeiro. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E agora podem entrar exatamente na cidade santa pelas portas. Veja o que diz o versículo 18. Porque por ele temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Já não somos estrangeiros, diz a palavra, já não somos forasteiros, mas somos concidadãos santos e somos da família de Deus. É um modo através do qual Deus trabalha na nossa vida. Não é isso? No versículo 12 do capítulo 3, quando Paulo fala da sua vocação e do seu apostolado, ele diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, que é Jesus Cristo. Então, o que pensar, irmãos? Pensar o que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, olha aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nos tornamos um povo abençoado, um povo feliz, um povo forte, por causa daquilo que houve no Gólgota. Então nós podemos dizer de uma forma muito clara: o Gólgota é a fonte do poder santificador. Vocês vejam o seguinte: o sangue está emanando de Cristo. Tudo aquilo que está inerente à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual, as verdades de Deus espirituais para nós, eles estão através de Cristo. O que diz Hebreus, capítulo 1? Havendo Deus, antigamente falado, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou através de Cristo. Então, tudo que nós temos na nossa vida espiritual emana de Cristo, não emana de outra fonte. Então, nós não podemos nos afastar desses princípios, que não são princípios relativos, são princípios reais. Jesus Cristo, no Evangelho de João, quando estava na cruz do Calvário, no capítulo 19, no versículo 30, ele diz uma frase, onde é concretizado o plano de Deus acerca de nós. Ele disse: Pai, está tudo consumado. Está tudo consumado. Agora nós podemos ter um povo teu, nós podemos ter um povo salvo, podemos ter um povo totalmente redimido, podemos ter um povo santificado. Agora a família de Deus, ela passa realmente a existir. Então, quando ele diz está tudo consumado, a Bíblia nos mostra que aqui estava o grande desejo de Deus realizado em Cristo para que nós pudéssemos ter uma vida de santificação. Como vimos no estudo passado, quando a Bíblia diz sede santo, porque é santo aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados. A Bíblia é muito clara quando diz, Jesus disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Cristo é a grande atração de Deus para a humanidade. A grande revelação é exatamente para que nós entendamos a bênção que Ele traz para a nossa vida através do seu sangue. Quando nós abrimos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1,
E no versículo 30, a gente vê o que é que nós fomos transformados acerca de Cristo. O apóstolo diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo. Veja bem, nós devemos dar um valor muito profundo a Cristo em todas as coisas. Quando eu valorizo Cristo, eu estou valorizando o Pai. Eu estou valorizando o Espírito Santo. Porque Ele é aquela forma, aquela maneira, aquele meio que Deus santificou. E quando eu digo Deus santificou, e eu vou para o Evangelho de João, no capítulo 17, que Jesus dizer: Pai, eu me santifico por eles. A Bíblia está dizendo claramente, Jesus está dizendo: Pai, eu me separei de tudo por eles. Eu estou consagrando a minha vida em tudo por eles. Não é que Jesus tivesse pecado para tirar da sua vida. Mas quando Cristo diz assim: eu me santifico por eles, Pai, Jesus está dizendo: eu me separei por eles e para eles. Então veja que o próprio Cristo deixou todas as coisas, santificou-se nesse sentido, para atingir a nossa vida através do amor de Deus. Então a grande pergunta que cai em nossa mente é o seguinte: qual a resposta que nós vamos dar a Cristo diante da atitude tomada? A atitude que o levou para o Calvário. Ele não foi para o Calvário porque aqueles homens prenderam e levaram. Quando Jesus foi preso no horto de Getsemane, ele disse que havia chegado a sua hora. Era chegada a hora. Ele disse: se fosse caso de lutar para que esta hora fosse adiada, teria como, era só eu pedir ao Pai. Ele me mandaria legiões de anjos. Mas Jesus não lutou. Jesus estava fazendo a vontade de Deus, e a vontade do Pai era também a vontade do Filho. Porque quando o homem foi criado no Jardim do Éden, ele foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Através de Jesus Cristo, o homem foi feito. Então, através de Cristo também teria que vir a salvação do homem. Não é o que está escrito? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito, Ele se fez. Não é o que está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo é dele. Então, quando houve a queda do homem, feito por Cristo, o próprio Cristo foi eleito para recuperar este homem. Esse é um dos grandes motivos de Jesus ter vindo. Mesmo que ele criou o homem, que fez o homem, ele veio para reconciliar novamente o homem. É como se Jesus dissesse: não, isso não pode acontecer. Aquilo que foi a minha obra-prima, eu não vou deixar de qualquer forma. Eu vou tomar cuidado dela, eu vou tomar conta dela. Eu vou trazer de volta. É como se Jesus dissesse: não foi fácil edificar o Éden, então eu vou reconstruir tudo de novo. Porque a Bíblia diz que em Cristo todas as coisas se tornam novas. Por isso que a Bíblia exige a novidade de vida. A Bíblia exige a novidade de relacionamento, exatamente porque Cristo sacrificou-se para que tudo isso pudesse acontecer. Lá em Hebreus 13:12 diz o seguinte: que pelo seu próprio sangue, Jesus foi feito por Deus para nós a sabedoria, justiça e santificação.
Está aqui em 1 Coríntios, desculpe, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todos estes atributos especiais estão colocados em Cristo em prol, em benefício da humanidade. E o versículo 31, para extirpar de uma vez por outra a ousadia humana, porque o homem diz assim, eu consegui, eu cheguei lá, eu fiz isso, e diz assim, olha, para que está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você tem uma vida de santificação? Você está olhando, está vendo seu irmão ainda cometendo pecados que você não comete mais? Não critique dele, não. Ore por ele. Também não se arrogue. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que ele não caia. Então você está se sentindo firme, que o Senhor continue te firmando cada vez mais. Mas não se arrogue daquilo, não seja arrogante. Não olhe para você como se você fosse mais do que o seu irmão, mais santo, mais santificado, mais cheio disso, mais cheio daquilo. Mas você sente que existe uma graça gloriosa de Deus na sua vida, a sua posição deve ser gloriar-se no Senhor. Senhor, graças a Deus que tu tens me abençoado. Senhor, graças a Deus que tu está me dando força para eu ter vitória. Senhor, graças a Deus que aquele tipo de pecado eu não estou cometendo mais. Senhor, graças a Deus que aquela vida miserável eu não estou conseguindo viver mais. Tu tens tido misericórdia para mim, misericórdia comigo. A minha vida, Senhor, tem sido fortalecida por Ti. Então é este o papel do crente. Quando ele sente que está se aproximando mais de Deus. Porque a gente sente, irmão. Não adianta querer dizer o contrário. Se a tua vida espiritual está balançando, você sente que está balançando. E se a tua vida espiritual está mais próxima de Cristo, medida que eu não posso medir na tua vida, nem você pode medir na minha vida, mas eu sinto dentro de mim, você sente dentro de você. Quando a nossa comunhão está maior, quando a nossa aproximação está maior, a gente sente que a nossa vida está mudada. Então, quando você sentir que a sua vida está cada dia mais mudada, se prostre mais diante de Deus e agradeça, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu está me dando força para vencer o pecado, Tu está me dando força para vencer isso. Senhor, eu não conseguia antigamente vencer isso, mas agora eu estou conseguindo. A gente é tão egoísta que não diz as coisas para Deus, das vitórias que Deus dá para a gente. Sabe disso? O Senhor te dá força para uma coisa, você, opa, consegui. Não, Senhor. Senhor, graças a Deus, Tu está tendo misericórdia de mim. Tu estás fazendo na minha vida, Senhor. Eu estou sentindo que Tu estás modificando alguma coisa, e alguma coisa gloriosa está acontecendo. Não é isso, meus irmãos? Quando nós abrimos Hebreus, eu gosto dessa minha Bíblia, porque uma abro tão rápido, e conto o livro tão rápido, eu pego outro que ele fiz. Hebreus capítulo 7. No versículo 19, olha o que diz a palavra. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e de sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nós chegamos a Deus. Por que diz assim? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Aqui não se refere só no sentido lei.
Se refere ao seguinte: a minha obediência a preceitos não aperfeiçoou nada na minha vida espiritual. Mas quando eu reconheci alguma coisa diferente, uma nova esperança, uma melhor esperança, que é a graça de Deus em Cristo Jesus, pela qual chegamos a Deus. Então eu tenho que pensar no que está edificado a minha fé, no que está edificado a minha vida espiritual, porque é um propósito. Aquele propósito que você já conhece muito. Em casamento a gente fala demais. Efésios capítulo 5, né? É muito difícil alguém num casamento não ler esse texto. Efésios capítulo 5, versículo 23. Este reconhecimento, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E a parte importante está aqui: sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Quando nós chegamos no versículo 26, ele diz o seguinte: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é aquele copo d'água que as pessoas colocam lá no programa de rádio e televisão, que diz que oram sobre ele para você ser abençoado, ser santificado, ser curado. Aquilo é uma invenção. Eu, pelo menos, não acredito nessa fórmula mágica, porque eu acredito na cura divina e na bênção de Deus através do nome de Jesus Cristo, que está na palavra de Deus. Mas é uma forma de escravizar as pessoas com coisas que não são bíblicas. É água santificada. Quando a Bíblia fala em purificados, santificados pela água, está se referindo à palavra de Deus. Está se referindo à palavra de Deus, não um copo com água. É um costume normal, tradicional que está vendo. A gente liga programas de rádio, programas de televisão, você já vê o copo com água perto. Se você me vê com o copo com água perto, é que a garganta que teve um volume desse mundo. Se você quiser meter o seu bolinho também, não é pecado. Agora essa besteirada que fazem aí, dizendo para as pessoas que vão beber água, você curar, quem cura é Jesus, a água não cura. Agora se você quiser toda a vida antes de beber um copo d'água orar, pode orar. Senhor, santifica esta água, pode beber. Você vai comer uma fruta, você deve orar: Senhor, santifica esse alimento, e deve comer. Mas você está orando para agradecer a Deus e pedir que o Senhor santifique para não fazer mal para você. Você vai se alimentar, você deve agradecer a Deus pelo alimento e orar: Senhor, não deixa eu fazer nenhum mal. Que a vida do crente é uma vida de oração, mas não que isso traga algum efeito de santificação. Quando nós vemos o versículo 27, você vê o propósito de Cristo para com a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo somos nós. O propósito de Cristo para a igreja é apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem rubra, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Este preço Jesus já pagou exatamente na cruz do Calvário. E para encerrar, que já vai dar 9 horas, vamos abrir a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e
versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Pela sua morte, pela sua morte, tá certo? Pela sua morte, ele nos apresenta santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então eu não tenho outro remédio espiritual para a minha vida tão eficaz como o sangue de Jesus Cristo para trazer santificação para a minha vida. Eu penso em santificação, eu penso na morte de Cristo, eu penso no Calvário, eu penso no sangue derramado, eu penso na bênção que Ele trouxe, na vitória que Ele trouxe para a minha vida. E pensando na vitória, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida. Ensina-nos a respeitar o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ensina-nos a entender o propósito da Tua morte na cruz do Calvário. Porque o Teu sangue tem um valor maior que todos os valores. O apóstolo Pedro disse, Senhor, que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata, mas nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, pelo Teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Que cada momento, Senhor, nós possamos dar mais valor ao Teu sangue, e possamos entender que só podemos ter uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida separada de todas as coisas, se nós deixarmos o Teu sangue atingir a nossa vida. E o que nós queremos te pedir, Senhor, é que permaneça esta bênção sobre nós, por amor de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus nos abençoe.